Mano, vocês viram o vídeo novo do Monark respondendo o Igor sobre aquela história da saída dele do Flow? Parece que esse assunto ainda vai dar muito pano pra manga. Vamos lá, vamos ver. Esse aqui não é um vídeo resposta. Esse aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor. É claro que é um vídeo resposta. Caralho. Porra, o nosso lado é o quê, mano? Caralho. É um vídeo resposta. Não é? É claro, começou mentindo já. Começou bem, vai, vamos lá. O que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo. Eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. E essa é... Ué, eu não pausa aí. Paga o contrato então, cara. Paga a porra do contrato. pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia... Pausa aí. Eu total escolhi o Flow. Tipo, eu fui... na verdade, o Igor falou, vamos fazer um projeto? Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast, o que seria o Flow. Inclusive o nome Flow fui eu que dei, tá? Uhum. Ele vai pegar o crédito e falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi, tá bom? Então, eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. Esse Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba, ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali, cara? Eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe, tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, ele tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que agora não dá mais. Pausa aí. Não é que eu tava completamente improdutivo. Eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos, junto com um amigo que eu conhecia lá em Curitiba, de vídeos curtos de publicidade. Que não deu certo, essa empresa, mas não tava improdutiva, tava fazendo comercial? alguma coisa. É tipo comercial, fazer comerciais curtos pra internet. Disso, um monte de influenciador não queria que eu fosse no Flow. O que o Igor fez foi ceder as ondas dos meus inimigos e ficar junto com eles, entendeu? É isso que ele fez, entendeu? Agora, se ele tava com um planejamento pra me tirar do Flow desde o começo, não. O que eu acho ele cedeu a pressão e se uniu aos meus inimigos pra... Mas você não nega que é uma pressão forte pra caralho. Eu não nego. E que ela já vinha, é uma onda que já vinha, mas chegou de tsunami. Veja, eu assinei o contrato e deixei tudo na mão dele, porque eu confiava nele, certo? Uhum. O que me deixou puto, que me veio fazer, eu vim fazer esses vídeos e falar, é porque ele não quer cumprir o contrato e não me responde. Entendeu? O que eu achei filha da putagem, e é uma filha da putagem. Sim, né? Então, se não tá pagando, Porra. Rapaz, cada lado conta a história de um jeito. E quando aparecem novas versões, entra de novo. Chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui... Existia um complô pra tirar eu do Flow. Que existia um complô. Entendeu? E o Igor cedeu a esse complô. Esse é o fato. O Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream. o que tá acontecendo com o Cazé agora. Não, bem pior, bem pior. Não, sim, mas tipo, a orquestração é meio parecida com o que tá acontecendo com o Cazé. E é uma orquestração organizada. Organizada. Pela militância corporativa. O que me deixa puto é não me responder e não pagar a porra do contrato, entendeu? Isso que me deixa puto. Aqui a gente e outra coisa que me deixa puto é o tipo de contrato que foi, entendeu? Foi um contrato, assim, sem correção de juros, um contrato... Não, mas aí... Cara, eu conversei com o advogado... Aí é a parada dos cassinos, Monark. Você assinou porque você quis. Beleza. Eu assinei porque eu quis. Você assinou porque você quis. Certo. Mas, tipo, é um contrato que você faz pra... fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Não é um contrato da hora. Não eu prefiro olhar do ponto de vista do seguinte: é o contrato que o Igor fez naquele momento em que tava fudido. Não foi o que fez. Não, sim, mas ele também assinou. Sim, ele também leu e entendeu o seguinte, mano. Esse maluco aqui, que tinha 50-50 comigo, ele tá saindo com menos de 5% da coisa. Tá ligado? Ou seja, eu tô dizendo assim, desceu tanto a coisa
Que é isso. No final das contas, uma empresa que vale 100 milhões, como você Mas disse, um contrato sem você tá saindo com 10 milhões para receber parcelado num juros em que você vai sem perder juros. metade da... Então, num juros que não existe, Então, que mas você esse vai negócio perder eu metade. conversei com o advogado, esse negócio de contrato sem juros, sem... Não existe isso. Não existe, isso tá errado. Tá errado. Mas é o seguinte, você sabe ler, você assinou. Beleza, mas olha a pressão Entendeu? que eu tava também, né? Ah, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele de um lado tá numa situação em que a grana acabou, em que o protagonista daquele momento, viu, Igor? Naquele momento ele era o belo da coisa, mano, ele era o belo do Soweto ali, tá ligado? Naquele momento o Monark sai e, mano, eu sei, eu reagi a vocês, irmão. Uma thumbnail nossa só bombava se eu colocasse Monark falou merda, Monark calou fulano, Monark não sei o que ciclano. Não é se eu botasse Igor fica espantado com... Ninguém assistia. Tá ligado? Sim, Ou seja, você era o vocalista. Eu puxava as visualizações. Você puxava as visualizações do Flow e nossa. Sim. Então, quando você sai, você deixa a coisa não só no prejuízo de não ter, de perder patrocínio, de perder monetização, de quase perder o canal, tá ligado? Que passou na beirola ali de perder o canal pro YouTube, Sim. de todo mundo ser considerado monarque, tá ligado? E o Igor fica no zero. Então, tipo assim, o contrato pode ser cuzão pra caralho naquele cuzão, momento, isso. tá ligado? Mas naquele momento específico, entendeu? Ele não é tão cuzão. Ele se torna pra mim cuzão no momento em que ele não te paga e no momento em que ele também não chega e diz assim, ô Monark, na moral, naquela época ali também tava foda. É uma aposta que eu ia ter que tirar o dinheiro do meu bolso que eu guardei e tal, que foi o que ele fez, tá ligado? Assim como você, quando criou o Talks, você também tirou do seu bolso. Do dinheiro que você tinha. ele Você não pegou tirou do dinheiro emprestado do... com a galera. Mas ele... Sim, Entendeu? olha, Piorou, se ele pegou emprestado, piorou, cara. Não, com certeza. Ó, eu não tô dizendo que não foi barra pesada o que aconteceu no Flow. sim. Nunca disse isso, inclusive. Foi barra pesada e tudo mais. O que me deixou puta é não me responder e não me pagar o contrato. Não, e, isso aí tá errado pra E aí, caralho. não me pagando o contrato e comprar Mercedes de 300 mil. Isso aí entendeu? tomara que ele explique, né? Eu quero ouvir chegar nessa parte aí. Uma coisa é certa, quando uma parceria acaba, normalmente existem diferentes. O importante é ouvir antes de tirar conclusões. Decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente tava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. Não, pausa. Não acabou, não é assim. Acabou, Monark. Não. Uma empresa que perde o patrocínio, perde a monetização. Mas tem toda uma relevância, cara. Mas e daí, Monark? Nós vivemos de monetização. Então, mas beleza, você acha que o Flow conseguiu chamar presidenciável logo após? Que não foi Não foi logo após, Monark. Foi no mesmo ano. Não foi logo após. Foi no mesmo ano. Então, mas foi depois de todo um trabalho de reformulação. Mas beleza, mas você acha que... O Igor praticamente transformou o Flow num novo Flow. Beleza, mas transformou ligado? algo que existia, certo? Sim, transformou algo que Tipo, existia. você não pode... Só porque perdeu os patrocínios, não acabou toda a história. Eles ficaram quase 2 meses sem monetização. Beleza, mas... E só Deus sabe você tá- se ia Mas ter aí de você volta. tá olhando só a parada de grana, entendeu? Mas é só porque... Não, importa, não, Monark. nada a ver, cara. Nada a Monark ver. é uma empresa, é o Cara, CNPJ. Por isso que eu falei, ó, vocês se Peraí, fuderam deixa eu por falar, virar deixa eu falar. CNPJ. Não, deixa eu falar. Cara, ó, não é só isso. Não é só isso. O Flow tinha toda uma construção histórica, cara. Toda uma construção histórica. Uhum. Tipo, a relevância do Flow não morreu, ainda continua sendo relevante, entendeu? Tipo, beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Certo. Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais? Não pode falar isso também, né? Mas ele tava no ponto de perder até o canal. O Flow era literalmente o canal. Mas foi por isso que eu Eles aceitei. perderam você, Monark. É essa parte que você tá tirando da equação. Mas tinha todo o resto, cara. Que resto, mano? A Esse homem equipe- quase não abria a boca antes de você sair. Mas tinha a equipe, Ele cara. veio falar alguma coisa, ele veio puxar o negócio depois que você saiu. Mas e a equipe? Não vale de nada ter equipe, ter os estúdios prontos, Então, mas esse ter povo... uma esse- rede de Ô, contato, isso não Monark, vale Monark, nada. esse povo é funcionário. Mas veja- Esse povo quer saber de ganhar no dia 5 e dia Mas 20. aí, beleza, aí você tá pensando só na parte de dinheiro, você não tá pensando na parte de todos os contatos com o Flow. O nome do Flow é gigantesco até É hoje. gigantesco até E você acha hoje. que isso não é por causa do que era construído? Então, Mas mas é é isso que eu claro quero dizer. que era. Mas o acabar que ele tá falando não é acabar de tudo. Mas é o acabar financeiramente, Não, é quase ele a fala morte que da acabou de empresa, tudo. Monark. Não é quase a Quantas morte empresas da não morreram que tinham uma relevância da porra, morreram por causa da morte financeira da empresa. Mas veja... Quando foi a existe- última vez que tu comprou um filme pra sua máquina Kodak? Mas, cara... Mas, Viu? E olha a relevância de uma Kodak. mas existe uma relevância ainda do Flow. Ou você acha que não existia? Não. O Flow nem se compara com o Flow que era antes. Não, mas beleza, mas tinha? Não tinha? Ele não herdou uma relevância? Herdou uma relevância, mas ele teve que fazer uma como é que se diz? Ele praticamente modificou o Flow todo. O Flow hoje é outro, ele só tá no mesmo estúdio. Beleza, mas tinha algo pra Ligado? modificar, entendeu? Certo? Ah, sim. Você tinha algo pra Tinha modificar. algo pra modificar, não é como se esse algo acabou. Não é como se ele tivesse criado algo do zero. Mas na minha opinião, o único algo que você tinha, no caso do Igor,
era o fato de que ele aparecia junto com você, mas ele quase não abria a boca. Você tem um canal com algoritmo, com na mente de milhões de pessoas que o Flow existe, com 1 bilhão de contatos que o Flow tinha. Então, mas e o com a Flow- relevância, mas o Flow porque tinha as um pessoas hate ainda queriam, absurdo, mas Monark. eles ainda queriam ir no Flow. Tanto que ele conseguiu Não, monte de convidado. Fora que houve uma grande campanha. Mas pra ele, conseguir conseguir ele teve que tirar você, Monark. Deixa eu falar, mano. Deixa eu falar. Eu tenho que falar. É importante pra mim. Você não pode ficar me cortando, tá ligado? Tô muito adrilles hoje. Tá muito adrilles, cara. Esquece do zero, que ninguém conhece. Você acha que ele ia conseguir os convidados que ele conseguia? Nenhum. Não ia, cara. Mas você concorda que também ele só conseguiu trazer esse monte de convidado porque ele praticamente teve que apagar a sua existência e dizer assim a todo vento, a toda hora, de o Monark pensa uma coisa e eu penso uma coisa totalmente diferente, eu sou diferente, o Flow é diferente, todo mundo é diferente, é só o Monark, é só o Monark. Ele Então, praticamente fez isso. Então, ele teve que me jogar pros leões. Exato. E pisar na minha isso cabeça. fez com que também continuasse trazendo gente. Beleza, mas isso só prova que existia uma comunidade com qual ele falava que foi construída comigo lá. Sim. Entendeu? Então, Sim. ele destruiu o Flow, destruiu nada. Existia muita coisa ainda. Ainda era o programa mais relevante do Brasil, cara. E destruiu o Flow? Não, eu destruí o Flow financeiramente. E eu não fui eu que destruí, eu fui atacado por uma máfia corporativa e uma militância política, tá ligado? Do qual você não quis se dobrar. Qual eu não quis me dobrar e que ele aceitou se dobrar. Então não destruiu o Flow, não destruiu o Flow. Ele ainda tinha muita coisa. Tudo que ele tá, todo esse cenário que ele tá aí atrás, toda a equipe que tá junto com ele, tinha na época que eu construí junto com ele, pô. Então vai Sim. dizer que ele não herdou porra nenhuma? Não herdou nada? Não tô falando que ele não Começou herdou do zero? nada. Ele não começa do zero, mas começa bem baixo. Não, começa com uma crise. Sim, ele começa com uma puta crise. Beleza, ele tem o mérito dele de ter conseguido Esse homem fazer teve um que se manejo de renovar. crime, de crise. Você fez bancada com esse cara e você sabe que o Igor que fez bancada com você não é esse aí. Eva Size. Jathas Thera Vider Komplekt, Krosabiru Kiwasiza Sharon Kiwasaya Sharon Das Historia.